Era uma vez você, e você buscava o seu público, e você passou pelas redes sociais, e aí a gente vai descobrir se vocês viveram felizes para sempre. Boa, galera, bem-vindo. Eu nunca consigo fazer isso, mas eu tenho que começar a correr e informar para vocês que eu estou comemorando neste momento 1.500 inscritos no meu canal. Então, se você está assistindo esse vídeo, faz favor, inscreva-se aqui porque eu tenho muito conteúdo muito foda sobre sobrevivência na arte no mundo para te contar. E se você estiver inscrito, você vai receber informações de que tem vídeo novo no ar. É claro que você pode voltar também toda semana, porque eu tenho um vídeo novo toda sexta-feira esperando por vocês, contando histórias maravilhosas. Eu nunca consigo falar que tem tantas curtidas no meu canal, porque quando eu quebro uma barreira tipo 1.500, aí eu vou fazer o vídeo dali uns 2, 3 dias, de repente já tem 1.530, 1.540, aí perde um pouco da graça. Então de agora em diante eu vou dar uma lembrada mais ou menos de quantos são os inscritos e tal, e como é que tá indo o canal, para vocês saberem, mas na boa, tá crescendo meio rápido, então eu tô ficando empolgado pra caralho, e isso tá sensacional. Obrigado por me acompanhar, portanto. Agora vamos ao que interessa, do que nós vamos falar esta semana. Nós vamos falar de um treco chamado storytelling, que você tá vendo todo mundo falar por aí, e você tinha que ter feito isso, mas ninguém nunca te explicou que caralhos que é isso. Então bem-vindos a bordo, eu vou explicar o que diabos é um storytelling. Não sem antes te dizer que eu não vou abrir mão de respeitar a arte e preservar a arte. Apesar de eu ser um profissional de marketing com muito orgulho, se você é marqueteiro, você vai arrumar a maior briga da tua vida. Se ser um profissional de marketing com muito orgulho, eu nunca, em hipótese alguma, vou propor para você reduzir a sua arte, fazer diferente, dar uma pioradinha, fazer mais pop. Apesar que depois desse vídeo você vai repensar nessa história de é pop, então é vagabundo. Então confie em mim. Vamos ao que interessa. Que porra que é storytelling? Storytelling do inglês, contar histórias, é exatamente isso que diz. Acontece que você fica sambando que nem um sem vergonha tentando descobrir como diabos eu vou contar a minha história. Ora, contar história é muito simples. História é uma narrativa que tem começo, meio e fim, e ela tem um conflito, que é o que torna ela uma história. Então o conflito pode ser assim: personagem tal quer chegar em algum lugar, mas alguma coisa o impede. Personagem tal quer fazer alguma coisa, mas o impede. Quer casar, quer se divorciar, quer se apaixonar, quer sair do armário, quer entrar no armário, ele quer resolver um conflito psicológico, virar alcoólatra, abandonar o alcoolismo, qualquer coisa que uma barreira o proíba de fazê-lo. E se ele consegue suplantar essa barreira, legal, você tem uma boa história, você tem uma comédia, porque comédia é quando o teatro termina bem, ou se ele não consegue suplantar essa barreira, você tem uma tragédia, porque tragédia é quando a peça de teatro termina triste. Não tem nada a ver com risadas necessariamente. Mas então, como que você vai fazer para contar essas histórias? Eu vou dar uma contextualizada histórica neste momento, porque nesse exato momento na nossa história, e eu falei neste momento várias vezes porque eu sou repetitivo mesmo, nesse momento na história, estamos revivendo o momento de contar histórias de maneira épica. E sim, é exatamente épico do jeito que você imagina. Então, deixa eu voltar no tempo um pouco. Sempre houve, ao longo de toda a história da humanidade, uma mídia dominante, uma mídia cultural dominante, que era aquela que era mais icônica de um determinado momento e de um determinado local. Por exemplo, o teatro inglês do século XVI, da onde a gente conhece o Shakespeare e provavelmente alguns outros grandes dramaturgos que a gente não ouviu falar, porque nós não somos estudiosos dessa época, eu pelo menos não sou. Ou como em Viena, no século XVIII, surgiu a música de câmara e ela era popularizada em todas as cortes e castelos, etc., porque era a principal forma de entretenimento. Vamos continuar subindo pela história, e logo a gente tem lá o romance russo no século XIX, e aí a televisão apareceu no século XX, e o cinema foi um grande surgimento. Logo em seguida a televisão, o rádio, e sempre houve essa questão de que as épocas eram identificadas por uma mídia, que essa mídia não era algo proposital, ela era uma evolução básica da tecnologia na época. A gente só ficou sabendo de tantos livros, mais principalmente a Bíblia, por conta da prensa de Gutenberg, e a prensa de Gutenberg tornou a venda de romances muito barato. Bom, pelo menos muito mais barato do que se fosse feito por aqueles monges encurvados desenhando aqueles arabescos maravilhosos.
porque só um monge tem paciência para escrever o mesmo livro várias vezes com letra gótica. Cada uma dessas mídias icônicas de cultura de cada época e de cada local não era necessariamente uma formação de elitismo, não era vamos criar a maior obra de arte do mundo, não, era um movimento popularesco. É óbvio que aqueles de qualidade sobreviveram ao teste do tempo. E ao longo de todo o tempo a gente vai lembrar de Shakespeare e de Beethoven e Brahms e de Picasso e por aí vai. Apenas porque eles eram realmente bons e eles foram disruptivos nas suas devidas tecnologias. Os melhores escritores do mundo não ficaram famosos porque eles eram maravilhosos. Eles ficaram famosos porque eles eram maravilhosos e eles eram acessíveis. Sim, Charles Dickens, o nosso grande herói da literatura inglesa, era um cara que escrevia comissionado por página e ele era pago a cada não sei quantas páginas, 30 e poucas páginas que ele escrevia. E, portanto, ele escrevia em episódios pequenos para poder manter o leitor interessado. Eu vou passar vergonha agora porque eu não vou conseguir lembrar os nomes dos livros e dos autores, mas muitos dos autores da literatura clássica, aquele que a gente atura xingando e cuspindo para aprender para o vestibular e 20 anos depois a gente entende como realmente eles eram bons, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, essa galera, eles publicavam episódios dos seus livros em jornal. E ao final de um determinado tempo, quando encerrava-se aquele ciclo das histórias, junta-se todos os capítulos, publica-se em volume. E por que eu estou contando isso? Porque a mídia dominante de hoje, a mídia que vai ter um impacto cultural maior e que vai ser provavelmente determinante da nossa cultura, é a série. É o seriado online, ou é o seriado de streaming. Por que não? Afinal de contas, a gente já está de saco cheio de TV e a gente já está de saco cheio de TV a cabo. Porque tem canal que tem legenda, canal que não tem legenda, o serviço é meio mais ou menos, é sempre a mesma coisa que passa. E afinal de contas, há algo mais confortável e agradável do que você falar, bom, eu vou assistir um episódio e aí às 4 horas da manhã você está bêbado de sono falando, só mais um, amor, eu já vou dormir. Não tem nada mais gostoso do que isso. Isso se tornou um evento cultural, na verdade um evento social. Existe um movimento social que embala pessoas assistirem vários episódios de uma determinada série e esperarem sair a nova temporada e ficarem em frenesi. E quando ela sai, você assiste lentamente, uma por uma, ao longo de 2 meses, que é para não gastar rápido, ou você senta e assiste tudo numa tacada só. E esses movimentos sociais que aconteciam ao redor dessas mídias também foram parte da nossa história. As pessoas sempre se reuniam com suas famílias para ouvir o rádio. Na minha infância, o ritual era a televisão, e era na Globo, então era o Jornal Nacional seguido da novela. Todo mundo sentava na frente, a família inteira sentava na frente, e o jantar tinha que acontecer antes do horário do Jornal Nacional, para o meu pai poder assisti-lo. E por aí vai. Sempre houve rituais sociais. E hoje não é diferente. Acontece que esse formato da gente pegar o Breaking Bad da primeira até a 5ª temporada e assistir sem parar, não é inédito. Aristóteles conseguiu identificar isso na poesia grega, lá dos menestréis que viajavam de cidade em cidade, contando as fábulas dos deuses, do oráculo e as novidades políticas, geopolíticas, sociopolíticas da época. E os poemas épicos eram divididos em episódios, de tal maneira que aqueles episódios podiam ser contados independentemente. Então quem chegasse na conversa um pouco atrasado conseguiria aproveitar. Por quê? Os episódios eram mais fáceis de memorizar, porque a cultura era transmitida oralmente. E era mais fácil de memorizar episódios pequenos que tinham em si começo, meio e fim. Mas se você somar todos os episódios, eles contam uma história do começo ao fim. Soa familiar? É exatamente como Friends, é exatamente como Breaking Bad, é exatamente como insira sua série preferida aqui. Friends ou Simpsons sempre tem alguma mudança. Simpsons não tem, né? Não, Simpsons não tem. Friends sempre tinha uma mudança, tinha um arco de história que acompanhou todas as temporadas. Então, um episódio tinha graça por si só, mas ele contribuía para a história como um todo. Agora, se você está prestando atenção nesse vídeo, você provavelmente já está começando a ligar isso com as suas redes sociais. Porque se desde os gregos as pessoas já têm o cérebro programado para aceitar melhor esse formato básico de uma história grande dividida em histórias pequenas, então isso mais ou menos conta a história da sua vida. Ou seja, as pessoas estão plenamente prontas e predispostas a consumir este conteúdo neste formato. Se você tem um canal no YouTube e você conta a sua história aos poucos,
Essa história pode ser muito bem-vinda para quem está, como você, chegando no meu canal agora e aproveitando as novidades, ou se você pega o canal do começo ao fim e vai assistir todos os vídeos. Se você for reparar, no ano passado eu fiz uma série no qual eu li 52 livros e eu fiz uma resenha de cada livro por semana. E ali tinha um arco que era, cada episódio funcionava, mas será que eu ia conseguir 52 livros em um ano? É óbvio que eu não vou contar a resposta aqui. Vai assistir os vídeos. Me dá view, me dá like, que isso contribui para o meu trabalho, facilita a sua vida. Então vamos voltar ao assunto original. Se você tem aí uma possibilidade de uma narrativa, que é a história da sua carreira artística, você pode subdividi-la em episódios menores, porque a sua carreira artística é interessante para as pessoas que vão seguir, que vão ser seus fãs. E claro, você vai ter fãs, você vai ter fãs, você vai ter fãs. Mantra do Tazo. Essa história é subdividida. As pessoas vão estar torcendo por você do começo ao fim se você engajá-la nesse aspecto. Putz, eu tenho uma carreira artística e eu quero tocar no palco do Rock in Rio. É possível, mas para isso você vai ter que passar por várias pequenas histórias. Como que eu faço para crescer o meu público de 100 pessoas num bar para, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas num festival pequeno? E para crescer desse festival pequeno de 2.000 pessoas para 5.000, 10.000, encher um estádio com 50.000? E as suas histórias de gravar o CD, gravar o DVD, combinar ensaios com a banda? Tudo isso, claro, pode ser muito interessante, mas lembre-se que isso não é tudo. Você não vai apenas falar, eu gravei o CD, vai no meu show, eu vou gravar um CD, vai no meu show, vou gravar um videoclipe, vai no meu show, nosso primeiro clipe, vai lá no show. Estamos lançando o clipe, vai no nosso show, olha o nosso show, olha o nosso show. Isso vai virar um saco. Então você vai ter que necessariamente engajar as pessoas com histórias importantes da sua vida e da sua vida como músico. Eu absolutamente recomendo você trabalhar todas as suas inspirações e encontrar nelas assunto para lidar com o seu público. E o seu público vai começar a entender o que você faz, como você faz e por que você faz, que é muito importante. E nesse caso, você consegue engajá-los em histórias pequenas, mas cada uma dessas histórias vai criar um grande arco que é a carreira. E aí, ao final dessa grande história, a gente vai conseguir saber se você e seu público viveram felizes para sempre. Porque, afinal de contas, estamos falando de uma história de amor. Artista e público é uma história de amor. Mais importante do que isso é que as pessoas estão buscando isso, o cérebro das pessoas está buscando isso. Está buscando conectar os pontos o tempo inteiro. Pode chamar de Gestalt, pode chamar de, sei lá, compreensão universal, o que você quiser, mas se as pessoas aceitassem as mídias como elas são, a gente não veria o universo Marvel trocando de super-heróis a cada tempo. E o filme do Homem-Aranha está vindo aí e o Iron Man, o Homem de Ferro, vai estar constantemente presente. E aí logo logo vem o filme dos Vingadores, que vai ter o Batman, o Flash, a Mulher Maravilha, o Super-Homem, todos misturados no mesmo filme. Aliás, as pessoas o cérebro das pessoas está tão programado para aceitar e construir essas narrativas em arcos maiores que as pessoas estão se divertindo encontrando pontos em comum do universo Pixar. Sim, o mesmo universo que nos deu Nemo, Toy Story, Monstros S.A., todos eles fazem parte segundo as teorias dos fãs, de um mesmo universo. E você encontra justificativas de que o personagem tal, na verdade, no filme, é outro personagem muito mais velho ou muito mais novo. A internet está cheia dessas coisas, pesquise lá. E assim você vai criar uma comunicação, uma forma de comunicação online, ou seja, abastecer as suas redes sociais com um grande épico. Se Deus quiser, você vai conseguir transformar também esse épico em um ritual social que embale as pessoas estarem no seu show. Porque, obviamente, vai ser muito melhor para todo mundo se as pessoas têm um motivo muito bom para prestigiar o seu show, o seu espetáculo, o seu lançamento de galeria, etc. Porque isso vai fazer parte de não só um arco épico de histórias, mas como também de um ritual social, do qual as pessoas não têm outra opção senão participar. Senão vão chegar no dia seguinte na escola, ou então naquela conversa de bebedouro no escritório, e não vão ter como participar do assunto que todo mundo está falando. E isso é storytelling. Você vai fazer o storytelling contando a sua carreira. Coisas que você só aprende neste bate-canal. De nada, tá, beleza. Quer me pagar por isso? Tem várias maneiras. Dá uns joia aqui, compartilha e inscreva-se no meu canal. Tá tudo certo.
Você também pode me chamar para a gente fazer uma mentoria e eu posso passar um raio-x na sua carreira, a gente vai bater um papo, descobrir onde que estão as falhas, para onde você está indo, se você está indo e como você quer chegar. Então isso é muito tranquilo e a gente faz um Skype, faz um Hangout no Google e é puta, legal, é divertido pra caramba para mim conhecer gente nova e dar palpite na carreira dos outros. Então, se você está podendo criar um épico aristotélico na sua vida, por que você não está fazendo isso? Tem coisa melhor do que engajar o público com coisas apaixonantes? Que ele vai realmente querer torcer por você e puta, eles vão conseguir dessa vez? Conte histórias. Conte boas histórias. Seja bom de conversa. Você tem que manter a pessoa interessada aí de olho em você, porque ela vai voltar e vai voltar torcendo pelo seu sucesso. É óbvio que o público não é responsável necessariamente pelo seu sucesso. O público vai para se sentir bem num espetáculo teatral. Mas no fundo, vai rolar uma torcida. Ah, se vai rolar uma torcida. Então isso é muito importante para você. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha se divertido. Faça um favor para mim, um favor para você. Recomende este canal para o artista que você conhece, que está trampando com dificuldades, o artista que está precisando desenvolver a carreira, ou se você mesmo está precisando desenvolver-se, o convite fica. Por favor, me dá um toque, me chama aqui no Face, lá no Face ou então no YouTube e a gente vai bater um papo sobre sua carreira e encontrar algumas soluções novas. Magavia? Obrigado por me acompanhar, boas histórias para todos nós. Um abraço!